Olá, amigos. Vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da B3. B3SA3, pregão desta quinta-feira, dia 16 de abril. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Te peço para que você se inscreva gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Procedimento aqui bem simples, canto inferior direito do seu vídeo, se estiver aparecendo a imagem, inscreva-se. É só você passar o cursor do seu mouse em cima dessa imagem, na sequência clicar na opção de se inscrever no canal. Se não estiver aparecendo essa opção, na parte inferior também do vídeo, tem a opção para você se inscrever gratuitamente aí no canal. E se você deseja receber no seu celular, no seu desktop, as recomendações de compra e venda que eu envio no decorrer de cada pregão, acompanhamento em tempo real de todas as recomendações, carteiras de ações, informações relevantes durante o pregão, vídeos exclusivos, basta você instalar no seu celular, o aplicativo DV Invest, que está disponível aqui também o link direto do aplicativo, seja para Apple ou para Play Store, está disponível aqui na descrição desse vídeo. E aí você acessando, instalando esse aplicativo, vai poder testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Então vamos aqui na análise especial da B3, que logicamente o foco da análise especial baseado em cima da análise técnica, que é a minha especialização, é buscar fazer uma leitura aqui do gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal, diário, ou seja, mapear o cenário como um todo desse ativo, desde longo prazo até o curto prazo, e enfim, mencionando aí possíveis estratégias, seja de prazo maior ou mesmo de curto prazo. B3SA3, então, gráfico anual, a gente tem aqui uma queda no ano de 6,58%, está caindo bem menos do que a média quando eu falo o Ibovespa. Pega o Ibovespa, a gente tem aqui o Ibovespa caindo 32% no ano. Então, B3SA3, assim como eu falei na análise especial de ontem deixa eu voltar aqui para o gráfico anual aqui da B3SA3, assim como eu falei na análise de ontem da MGLU3, sobre a questão de ser um ativo mais resiliente, aqui no caso da B3SA3 é algo nesse sentido. A gente tem aqui o ativo caindo aí 6,6% nesse momento. É importante ressaltar o quê? Que é um ativo que está em tendência de alta, né, no longo prazo, olhando para o gráfico anual, em tendência de alta, dentro de um movimento de subida, não perdeu ainda as mínimas dos anos anteriores, e o Ibov já fez isso. Não significa dizer que não vá fechar o ano em baixo ou que não possa trazer algo aqui para baixo, mas é um ativo mais forte do que a média. Resultado disso, por exemplo, enquanto a B3SA3 rompeu a máxima histórica em 2016, o Ibov rompeu em 2017. O que isso significa? Que a B3SA3 foi um ativo que estava mais forte do que a média, mais forte do que o Ibovespa. E que eu costumo falar nas minhas análises, lives, enfim, Radar do Mercado, que acontece todos os dias 10h45 aqui no canal. E aproveite também para acessar os vídeos explicativos do canal. Tem muito conteúdo gratuito aí de aprendizado. E aqui a gente tem aqui, ó, o rompimento de 2016 e Ibov tinha rompido em 2017. Então, é um ativo mais interessante para se ter numa carteira pensando no prazo maior. Por quê? Porque se está mais forte do que a média, não é porque subiu jamais, que já subiu muito, que vai parar de subir. Se a gente pegar o gráfico anual da B3SA3 até a máxima, subiu do fechamento de 2016 até a máxima 240%. Ibovespa, fazendo essa mesma comparação de 2016 em diante, até a máxima 97%, ou seja, rompeu só em 2017, enfim, B3SA3, um ativo nesse momento, em 2016 já deu um indício que estava mais forte que o Ibovespa e continua dando esse indício que é um ativo mais forte do que o Ibovespa, porque o Ibovespa representa uma média de ativos, continua sendo um ativo mais forte que mesmo na crise vai se sustentando aqui com a queda aí perto dos 7% no ano, né? Indo para o gráfico quadrimestral, então temos um papel que deu uma pancada para baixo, perdeu ali uma sequência de mínimas ascendentes, aumentando a probabilidade de se ter uma correção maior, seja no preço ou no tempo, ficar aqui de forma lateral. Então essas seriam as alternativas aqui que eu vejo nesse momento para o papel. Seria mais provável fazer um movimento para voltar lá em cima, fechar esse quadrimestre aqui em cima? Seria um caminho menos provável, não que não vá acontecer. Mas aí a gente vai avaliar alguns pontos importantes que eu vou destacar no gráfico mensal e principalmente no gráfico semanal. Então o papel está no processo de recuperação, mas segue dentro da sua tendência de alta. Observe que quando teve perda de mínimas anteriores aqui, de um candle anterior, não deu sequência no candle seguinte, não deu sequência no candle seguinte.
Mas agora a gente já tem um movimento que foi bem lá em cima, então pode trazer um processo de correção no tempo, que seria um movimento mais lateral, ou no preço, o que seria menos provável agora de imediato é já voltar e romper aqui para cima. Não descarto isso acontecer, mas a gente tem que monitorar prazos inferiores. Só olhando aqui, só esse gráfico, se eu tivesse que falar em termos de probabilidade, eu não falaria que é mais provável voltar a romper aqui rapidamente. Teria que aguardar aí, vamos dizer assim, alguns quadrimestres, poderia isso acontecer sim. Que é aquela estatística que eu já falei do Ibovespa, na questão de recuperação até o topo depois de uma crise, levou nas últimas 4 crises em torno de 15 meses. B3SA3 no gráfico mensal. Então temos tendência de alta no gráfico anual, no gráfico quadrimestral. Só que no gráfico mensal, aqui basicamente tinha uma tendênciazinha de alta, que rompeu ali para cima e voltou para baixo com a tendência mais indefinida. Então gerou um sinal mais negativo aqui, porque voltou inclusive a fechar abaixo da média. E olha que agora a briga do ativo é justamente na média móvel exponencial de 13 períodos. Então está aqui basicamente brigando com a média móvel de 13 períodos, ou seja, brigando no sentido de entrada de pressão vendedora, compra, mas que vai muito além dessa questão da média móvel exponencial de 13 períodos que eu vou mostrar no gráfico semanal, os desafios desse papel. Pegando o gráfico mensal aqui, colocando o Fibonacci nesse movimento inteiro de subida, dá para a gente perceber que o recuo do preço bateu lá nos 50% de tudo que tinha subido, ou seja, lá na faixa dos R$ 30,58, veio até um pouco abaixo disso. E agora tenta uma recuperação. Qual seria o sinal mais interessante para buscar, por exemplo, uma compra nesse papel? Suponhamos que esse mês de abril feche acima da média móvel de 13 períodos, que nesse momento está na casa ali dos quase R$ 40. Fechou acima dos R$ 40, gerou nova máxima no mês seguinte, aumenta a chance de ter uma recuperação um pouco maior desse papel. O desafio importante aqui que ela vai ter em termos de resistência é na faixa dos R$ 42, R$ 41,98 sendo mais exato. Aí acima disso, outra resistência mais relevante vai ficar na casa dos R$ 47,26. Como gerou um movimento muito forte para baixo, está batendo na média, perdeu força nessa região, gerou sinal de baixo lá no semanal que eu vou mencionar, aumentar a probabilidade de se ter um movimento de queda, ou seja, de continuar os candles descendentes, máximas descendentes principalmente no gráfico mensal, que pode vir a buscar uma região de 61,8% de retração de todo esse último movimento aqui de subida, né, que fica mais com contexto de cenário de indefinição ali pelo gráfico mensal nesse momento. Mas enfim, boa recuperação que está sendo feita em cima da retração de 50%, em cima de um nível de suporte, que inclusive isso aqui no gráfico semanal, essas 3 mínimas aqui são fundos anteriores no gráfico semanal, que é um patamar de suporte que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Então, a pergunta que fica, Dalton, então dá para comprar aqui para longo prazo a ação, com base aqui no anual, que já está em tendência de alta, no quadrimestral, que gerou um sinal de correção, e juntando a informação do mensal, aqui nessa região de retração é mais interessante. Quando você tem um processo de crise, retração de 50%, 61,8% é mais interessante para abrir a compra. Quando você está no meio do caminho, já torna-se um pouco mais arriscado. Então, entrar comprando aqui agora para longo prazo, eu colocaria pouco capital, se fosse para fazer essa entrada aqui nesse ponto. Ou aguardaria justamente um sinal confirmado de voltar para cima dos 40 e gerar nova máxima no mês de maio, que seria outra alternativa de entrada para colocar capital aí no papel. Pensando logicamente no longo prazo, colocar ações da B3SA3 na carteira de longo prazo. No gráfico semanal, o que dá para se observar é que a tendência não é mais de alta, né? Já foi para o brejo aqui, perdeu logicamente não só esse, mas esse fundo aqui anterior, ou seja, perdeu essa tendência de alta. Então, no momento, a tendência está indefinida no médio prazo, que é do gráfico semanal. E observando aqui o processo de recuperação, são 4 semanas se recuperando, mas com vários desafios agora, muito importantes. Primeiro desafio, o gap. Eu vou até colocar aqui o Fibonacci nesse movimento inteiro de queda. Então está aqui o Fibonacci, movimento daqui para cá. Quanto já recuou? 50%. Primeira zona de resistência, 38,97, que essa semana testou, respeitou, essa semana testou, respeitou. E essa aqui está testando de novo, chegou até próximo de 61,8%. E está brigando com outras resistências. Então tem resistência no Fibonacci, tem resistência no gap de corpo aqui, o gap de baixo, que fechou aqui e abriu lá embaixo, de uma semana para outra. Então temos esse gap gigantesco, que agora é um patamar de resistência na faixa dos R$ 40,24. Depois disso, temos a média móvel exponencial de 13 períodos, que está na casa dos 45,80.
45,80? Não, olhei errado, né? 41,25, tá? Então faz R$ 41,25, aqui está o valor dela. E dois fundos anteriores, ó. Esse fundo aqui e esse outro fundo aqui. Então são níveis importantes, traçando as linhas nos níveis importantes de resistência. Uma já está um pouquinho acima, vamos ver se consegue fechar essa semana acima desse patamar. Se fechar a semana até acima dessa região aqui, que é dos R$ 40,24, já seria um sinal um pouco mais relevante de força por parte dos compradores para trazer o papel um pouco mais para cima, testar, por exemplo, esses dois fundos anteriores, que vai coincidir com os 61,8% do Fibonacci, que aí seria um dos principais desafios desse ativo aqui. Para buscar uma compra de médio prazo nesse ativo, eu executaria uma compra aqui? Não executaria. Por quê? Porque se eu estou contra já um movimento de queda e esse movimento está sendo mais fraco do que foi esse aqui, está batendo em cima das médias, numa zona de resistência importante, já fez 4 semanas para cima. Comprar aqui, eu fico com o stop mal posicionado e a relação risco-retorno desfavorável. Mas, se esse ativo, vou tirar aqui o Fibonacci para não ficar com essa quantidade de linhas aqui atrapalhando, se esse ativo, por exemplo, gera aqui um candle para baixo, perdendo essa mínima, que aumentaria a probabilidade de ter um novo movimento de queda. Mas ele não faz isso, ele reverte essa probabilidade, ele vem aqui, gera um candle forte para cima, vindo para cima dessa máxima aqui, fechando para cima dessa máxima, da média móvel exponencial de 13 períodos, aí sim, isso me chamaria atenção para arriscar uma operação de médio prazo, tentando pegar algumas semanas para cima, lá para a região de resistência que eu já comentei até no mensal, que aqui é a região na faixa dos 47,26, região de resistência importante para o ativo. Então essa seria a alternativa que eu vejo. Ou ficar aqui de lado, assim como falei da MGLU3 ontem, e romper aqui para cima. Também seria outra forma de entrada de médio prazo. Então esses seriam os sinais que eu veria com bons olhos para se buscar a operação de compra. Se continuar subindo e passar a gerar sinal de alta aqui acima, fundo ascendente no semanal, no gráfico diário, acima já dessa região da média móvel de 13 períodos, o melhor ainda acima da região dos 41,73, aí o foco vai ser muito mais forte para se buscar operações de compra mesmo em B3SA3, porque ela provavelmente lá no gráfico mensal, o que, é que ela vai estar fazendo? Um fechamento acima da média com nova máxima no mês seguinte. Então seria essa aí a leitura, pensando num médio a longo prazo no ativo. E trazendo aqui agora, falando em termos de suportes, né, se gera um sinal de baixa aqui, para quem está comprado no papel, estou comprado no médio prazo, o que, é que eu faço? Se está comprado no médio prazo e o médio prazo para você é algo que é avaliado pelo gráfico semanal de ficar ali 3 a 10 semanas, eu trabalharia com stop aqui, ó, nessa perda dessa mínima, ou pelo menos aliviar o tamanho da posição de médio prazo no papel ao perder a mínima dessa semana na próxima semana. Então, colocar o stop nesse momento seria em 37,73, só que na próxima semana. Perdendo esse ponto aqui, quais seriam os próximos suportes? Eu vejo um suporte intermediário na faixa dos R$ 35,85 e depois tem outro em R$ 31,93, seguido dos R$ 29,57. Lembra que eu falei que isso aqui, lá no mensal, que seriam fundos no semanal? Ó, aqui está. Que estão, né, os fundos aqui no semanal. Que na realidade foi um processo de congestão, que o papel foi lá bater lá na mínima da congestão. Aqui é um patamar de antiga resistência que poderia funcionar como suporte, funcionou aqui. Aqui fechou para baixo, já voltou para cima. Então, esse nível inteiro aqui é um nível importante de suporte para o papel, caso venha a ter um novo movimento para baixo aqui em B3SA3. Seguindo agora para o gráfico diário desse ativo, a gente tem aqui a ação dentro de uma tendência de alta mais fraca, né, porque gerou a superação da máxima desse topo anterior e está ali brigando para ver se permanece acima, fecha abaixo. E principalmente aqui não só essa máxima, mas aqui o gap, né? O gap de baixa do gráfico diário, que é um patamar de resistência. Então observe que essa zona de resistência, como está influenciando forte aqui, entrando pressão vendedora nesse nível. Qual estratégia que eu teria para se buscar uma operação de compra de curto prazo, de swing trade nesse ativo? Eu aguardaria algum movimento fraco de baixa, máximas ali descendentes e um candle de força vindo para fechar acima dessas máximas aqui, para buscar uma compra na superação da máxima desse candle ou mesmo um fechamento com stop abaixo da mínima. Essa seria uma das alternativas. Segunda alternativa, vem para cima desse patamar, gera sinal de alta acima já dessa região aqui de resistência, principalmente da região dos R$ 41,20. Essa seria a alternativa para se buscar operações na ponta compradora. Na ponta vendedora, dependendo também de um sinal para baixo aqui, fechando abaixo dessas mínimas, também seria uma alternativa de buscar uma venda, tentando pegar um movimento de queda para um próximo nível de suporte do gráfico diário,
que teria aqui primeiramente um gap ali na faixa dos 35 e 85 que eu já mencionei no gráfico semanal, e depois tem um suporte do fundo 34,65 e mais abaixo 33,16. Então são os níveis de suporte que eu vejo para esse papel e a alternativa que eu teria para se buscar alguma compra desse swing trade. Não faria compra nesse momento. Eu comprei esse ativo no rompimento aqui dessa máxima. No meu caso, eu sairia nessa perda dessa mínima do pregão de hoje. Não que vá cair, pode ficar aqui até travado. Ou, se fechar abaixo da média, sair dessa posição logo na perda da mínima do candle que fechou abaixo da média. Então, são algumas alternativas de condução para quem está comprado no swing trade em cima da B13CA13. Então, de maneira geral, temos um curto prazo em tendência de alta fraca, que pode trazer oportunidade de compra e no nível de preço que chegou muito relevante, principalmente pelo gráfico, visível pelo gráfico semanal, retração de Fibonacci, gap, média móvel exponencial 3 períodos, próxima de fundos anteriores, enfim. Por esse motivo, reforçaria justamente a forma de entrada de curto prazo no gráfico diário, de aguardar algo mais para se buscar essa compra, sem ter pressa. Porque se o ativo realmente gerar um sinal relevante ali para cima, revertendo aquela região toda de resistência que tem ali no semanal, para passar a funcionar como suporte, aí a tendência é de pegar um movimento mais interessante lá para casa dos 47 a 50 reais. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise especial. Um grande abraço e até a próxima.